Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Esse é o nosso programa 68, o primeiro de 2025, e eu fui provocado por vocês para trazer outras pessoas aqui para a gente falar sobre outros investimentos, além dos investimentos mais tradicionais que a gente costuma falar aqui, né? Que em geral a gente fala muito sobre renda fixa, bolsa, investimentos lá fora, criptomoedas. Mas teve um assunto que surgiu aí durante um tempo, né? Muita gente me perguntando sobre leilões, né? Como ganhar dinheiro investindo em leilões. A gente tem visto dados aí do mercado de leilões crescendo muito no Brasil, crescimento de inadimplência, também, né, um avanço muito grande da tecnologia que impulsionou grandes empresas do setor. E por isso eu trouxe aqui uma pessoa que é um cara que manja tudo disso, que eu tenho o prazer também de ser meu grande amigo, o Henry. Para quem não conhece o Henry, ele é sócio e CEO da Zuki, que é o maior portal de leilão de imóveis do Brasil. Ele é empreendedor do mercado de tecnologia há 20 anos, investidor de várias empresas no setor também, e promove vários leilões beneficentes no Brasil e fora, que foi aí que eu conheci esse cara, tem um coração gigante. E aí, Henry, tudo bem, mano? Breia, obrigado. Tudo bem, bom ano, estou super feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. E feliz além disso, porque é um momento, como você falou, de ebulição do mercado, muita coisa está mudando, muita gente conhecendo cada vez mais leilões. Vamos falar a respeito para ver se a turma também pula para dentro. É isso aí. Pessoal, só deixando aqui os recadinhos importantes, não deixa de subscrever o canal, né, ativar as notificações. A gente bateu 250 mil seguidores agora no YouTube, mas é importante para a gente continuar divulgando informação de qualidade com gente muito boa que a gente tem o privilégio de trazer aqui, né? Eu vou dividir o nosso skin aqui em 3 partes, né? Começar bem do básico, porque eu mesmo não sou um cara que entende disso. Eu um dia provoquei o Henry, que eu falei assim, o pessoal me pergunta sobre leilão e eu não entendo nada. Ele falou, vem aqui na Zuki que eu vou te ensinar. E em 2 horas ele me ensinou muita coisa, só que assim, eu falei, é melhor eu levar ele lá para falar que o pessoal vai aprender muito mais, né? Acho que a gente podia começar falando, né, de quais são as vantagens de você comprar um imóvel em leilão, né? Qual que é a diferença de comprar um imóvel de leilão e comprar um imóvel, né, com um corretor tradicional? Legal. Boa, direto e reto. A principal vantagem quando alguém compra um imóvel em leilão é preço. A grande maioria dos imóveis que vão a leilão, nas mais diversas modalidades, a gente pode falar quais são já, tem um grau relevante de desconto. Não é 2%, não é 3%, não é 4%. É 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80% de desconto. Então, o percentual, por si só, ele é atrativo. E quando você pensa que é um ativo de alto valor agregado, qualquer percentual de desconto faz uma diferença. Então, na prática, essa é a principal vantagem. De maneira secundária, leilão é uma forma de venda muito segura. Não existe risco para quem está participando. Diferente aí de, vou botar o dinheiro nessa moeda virtual que amanhã pode seguir, vou botar o dinheiro num negócio que não é certeza, não. Existe uma segurança jurídica muito grande envolvida nos leilões. Talvez possa levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo. Você pode não ter a certeza de quanto tempo vai levar, mas a certeza de que você não vai perder o teu dinheiro, isso você tem. Legal. Acho que a gente podia falar até um pouco da legislação, né, nesse sentido, né? Acho que a legislação no Brasil evoluiu para vários setores e eu acho que uma dificuldade das pessoas entender é qual que é a legislação que ela é tão forte no Brasil hoje para comprar um imóvel. Legal. Então, primeiro é importante dizer que a legislação que rege a profissão do leiloeiro, que rege a leiloaria, é um decreto de 1932. Ao longo do tempo houve modificações, mas o cerne, a essência, é a mesma há quase 100 anos. Pra você ter uma ideia, o hino nacional é de 1945. Então quer dizer que é uma coisa bem antiga. Basicamente, você tem um agente, que é o leiloeiro, que é um agente que tem inclusive fé pública, que é o grande avalista garantidor daquela operação. É uma metodologia de venda bastante transparente, que oferece igualdade de condições para todo mundo que está participando, justa, porque no final das contas, quem oferecer o maior lance acaba levando, e muito barata, porque
o custo, normalmente, de você comprar um imóvel em leilão é 5% de comissão em cima do valor arrematado, pelo menos em imóveis. E aí você fala, poxa, 5%? Corretor de imóveis é 6%, garçom era 10%, tem restaurante cobrando 15% e assim por diante. Então, essa é a legislação. Legal. Além disso, assim, quais são os principais cuidados, né, que você tem que tomar antes de participar de um leilão de imóvel? Né? Quais são os tipos de documento que você precisa analisar? Eu sei que na Zuc vocês fazem boa parte desse trabalho, mas assim, olhando o leilão de forma, né, mais ampla, né? Quais são os principais documentos que a pessoa precisa olhar para ter segurança de que ele vai receber aquele imóvel? E também um pouco já na Zuc lá, o que vocês dão de garantia, né, nesse sentido? Legal. Então, antes de te responder quais são os cuidados do imóvel, dando um passo antes, é entender com quem você está comprando. Acho que hoje essa é a principal preocupação, porque como você falou na introdução, a tecnologia ela democratizou e ampliou muito o acesso do mercado de leilões, que no passado estava muito restrito a investidores profissionais, a arrematadores profissionais. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei nesse mercado 20 anos atrás, alguma coisa como 75% das aquisições eram feitas por investidores e arrematadores profissionais, enquanto que só 25% para pessoas ou empresas que compravam para uso final. Hoje, essa lógica inverteu. 75%, pelo menos, das arrematações na Zuc são feitas para empresas ou pessoas físicas que compram para uso. Então, isso, em boa medida, aconteceu em função da tecnologia. Mas a tecnologia também, dependendo do contexto, tem menos, digamos, controle, né? Você não sabe quem está do outro lado da tela. Então, primeira coisa é entender quem é a organização leiloeira que está oferecendo aquele imóvel. Como toda transação hoje ela é digital, não tem mais o pregão físico com martelinho, ou praticamente não tem. Você precisa garantir que você está dando um lance num imóvel que existe, que tem lastro. Então, aquele imóvel daquela instituição financeira, por exemplo, ele de fato é da organização financeira, essa organização autorizou o leiloeiro, etc. Então, a primeira coisa que quem quer participar tem que fazer é entrar no site e entender quem é o leiloeiro responsável. E essa informação está lá no edital, nas condições de venda do leilão. E aí pegar o nome do leiloeiro e a matrícula na junta comercial, que é um dado obrigatório, e ir no site da junta comercial e garantir que aquele leiloeiro está matriculado e que o site é o site cadastrado na junta comercial. Se não for, pode parar. Vencida essa primeira etapa, ou seja, estou num ambiente confiável, existem os ativos e existem as autorizações, eu acho que você tem aqui 2 ou 3 camadas de análise, né? A primeira camada de análise é uma análise técnico-jurídica, né? Que é entender qual é o imóvel, olhando a matrícula, se aquele imóvel está apto a ser vendido, ou se ele não tem uma indisponibilidade, ou se ele não tem alguma questão que trava aquela venda. No caso da Zuc, toda essa análise já é pré-feita. Então, na verdade, eu estou unindo as duas respostas, né? O que precisa fazer e o que a gente já faz. Então, quando alguém entra no portal zuc.com.br e escolhe um imóvel, essa due diligence, essa análise prévia já foi feita e aquilo que é responsabilidade futura de quem está comprando está ali descrito. Então, olha, esse imóvel possui débitos de tal valor e a responsabilidade de pagamento é do comprador. Ou esse imóvel ele possui débitos de tal valor e não se preocupa que você vai comprar, isso vai ser quitado pelo vendedor. Então, o primeiro grupo de análise é uma análise técnica ligada ao ativo. A segunda é uma avaliação mercadológica, porque leilão é sinônimo de oportunidade. Normalmente, quem está buscando comprar imóvel leilão quer fazer um bom negócio em relação a preço. Então, é importante você entender se de fato aquilo é um bom negócio. E como eu falei no começo, boa parte dos leilões tem desconto, é você estabelecer um valor máximo que você paga para que o calor da disputa, a emoção, não te tome, né? Para que você haja baseado na razão. E aí, uma terceira gama de análise é entender possibilidades de pagamento, porque uma boa parte dos imóveis leiloados, não só na Zuc, no mercado em geral, tem opções de parcelamento e financiamento. No nosso caso, a gente tem imóveis que são financiados em até 420 meses.
Então, entender se vale a pena dar um pouco mais, pagar à vista, ou se vale a pena entrar num financiamento, também é uma parte da análise, porque dependendo da tua forma de pagamento, você pode ir um pouco mais ou ir um pouco menos, e esse um pouco mais pode fazer a diferença na hora de você arrematar. Então, para concluir, lá na Zuc a gente faz todo esse apoio. A gente não advoga para o cliente. Então, se o cliente estiver participando de um leilão judicial, por exemplo, que é um leilão promovido pela justiça, que é uma das modalidades, e ele precisar se manifestar no processo, a gente não faz isso para ele. Mas a gente indica o que precisa ser feito e aí ele, por conta própria, através de um advogado constituído, vai lá e faz. Sim. Vai ter muita diferença de um imóvel colocado pelos bancos, né, que hoje devem ser a maior parte aí dos imóveis colocados no mercado, para um leilão, para um imóvel uma outra empresa que está colocando esses imóveis a leilão? Tem uma grande diferença? Assim, quais são as principais diferenças? Vamos lá. Então, primeiro, a maioria dos imóveis que vão a leilão, na verdade, não vem de bancos e nem de empresas, vem da justiça. Porque, sim, mesmo com esse aumento, né, saiu uma matéria recente no final do ano que quintuplicou-se nos últimos anos a quantidade de leilão. É verdade, a gente pode falar sobre isso, mas o volume de processos judiciais no Brasil, em todas as esferas, civil, contencioso, fiscal, previdenciário, condominial, de família, é uma loucura. E o leilão é a ponta final dos processos. Normalmente já teve a fase de cobrança e tal, você está lá executando, achou bem, viu o valor e está para finalizar o processo, para pagar e acabar. Então, a maioria dos ativos imóveis, inclusive, que a gente tem em leilão em volume, vem de processos judiciais. Os bancos representam uma boa fatia. Eu te diria que a diferença de um leilão de um banco versus um leilão de uma empresa está menos ligado a quem é o originador, se é a empresa A ou o banco B, e mais ao valor do desconto. Porque tem duas modalidades de leilões de banco que são leilões extrajudiciais que não envolvem a justiça. Tem um leilão que é um leilão obrigatório por lei, que é quando você toma um financiamento imobiliário e deixa aquele imóvel em garantia, chama Lei da Alienação Fiduciária, que é uma lei de 1997 e que barateou, agilizou e mudou a vida da resolução de conflitos quando não tinha um pagamento versus a lei das hipotecas, que é a lei mais antiga. Então, esse leilão de alienação fiduciária, o preço dos ativos em leilão ele está definido por lei. Funciona da seguinte forma. O primeiro leilão, o imóvel vai a mercado. Então, quanto vale aquele imóvel atualmente? R$1 milhão. O primeiro leilão, o valor é R$1 milhão. Se não houver lances no valor de mercado, e é comum que não haja lances, porque no valor de mercado, normalmente o pagamento é à vista, às vezes o imóvel está ocupado, não tem tanta vantagem, a menos seja a última bolacha do pacote, mas nem todo imóvel é. Você tem um segundo leilão, que a composição de preço já pré-determinada pela lei é o valor da dívida mais os custos. Então, vamos dizer que ele está lá num financiamento de 20 anos, que ele pagou 15 anos, faltam 5 anos e ele se tornou inadimplente, é aquele valor que é um residual, mais os eventuais débitos de IPTU que muitas vezes não existem. Então, aí sim, você tem uma grande vantagem. Isso vale para crédito imobiliário ou serve para um empréstimo que uma empresa fez para alguém e usou a modalidade de alienação fiduciária para usar como garantia. Então, essa é a principal diferença. Agora, existe um segundo tipo de leilão também extrajudicial, que é o seguinte: você faz o primeiro leilão de alienação fiduciária e não vendeu. Faz o segundo leilão e não vendeu, esse imóvel continua sendo do banco ou da empresa. Mas tanto o banco quanto a empresa, em não sendo uma empresa de uma construtora, o interesse dela não é ter imóveis, ter custo de carregamento de IPTU, condomínio, vazamento, risco de invasão. Então ela vai colocar isso à venda. Normalmente, os bancos costumam dar um desconto médio maior do que as empresas,
porque o negócio deles é ter mais dinheiro para depois emprestado. Aí, enfim, é mais a tua área do que a minha. Então, acho que a diferença está no desconto que os imóveis vão e menos em quem está, digamos, originando o imóvel. Não sei se eu fui claro. Não, foi. Você chegou a comentar aqui em algum momento da questão da diferença dos leilões judiciais e os extrajudiciais, né? Você puder colocar assim, o que vai mudar na essência, assim, no detalhe de um para outro, se faz mais sentido para alguns casos um ou outro, se o desconto vai aumentar de um para outro, enfim, você contar também que, de novo, tô aqui fazendo as perguntas e aprendendo ao mesmo tempo. Então eu vou tentar ser o mais didático possível sem ser tão técnico, mas é importante. Você tem basicamente duas modalidades de leilão. Modalidade extrajudicial, que foi essa que eu acabei de explicar, que é uma modalidade que não precisa de juiz, seja quando alguém tomou um financiamento e não pagou, ou seja quando o banco ou a empresa que está vendendo quer vender por iniciativa própria, tem rito próprio, não precisa de juiz, é super rápido, transparente e super vantajoso. Os leilões judiciais, eles são promovidos e controlados por um juiz. Então é um juiz que determina e autoriza se um imóvel vai ou não para leilão, se um bem, na verdade. A gente está aqui focando em imóveis, mas tem leilão judicial de carro, tem leilão judicial de máquina, tem leilão judicial de qualquer coisa, de marca, de empresa e assim por diante. E aí o juiz autoriza e autoriza o preço. O preço depende do juiz. Normalmente existe a primeira praça, assim como tinha no extrajudicial. No judicial tem a primeira praça, que é o valor de mercado, e a segunda praça com algum nível de desconto. Tem juiz que dá 30%, tem juiz que dá 50%, normalmente não mais do que 50%, porque é um respeito ao Código de Processo Civil brasileiro. Tem juiz que dá 5% de desconto. E tem juiz que fala, olha, não vou dar desconto pelo menos nessa primeira tentativa, porque eu acho que é um ativo líquido que vai sair mesmo a valor de mercado, porque ele é único. Vou te dar um exemplo hipotético, bobo, mas bom para fixar o conceito. Eu falei aqui que imóvel, leilão normalmente tem que ter desconto, e tem que mesmo, mas nem todos. Imagina que você está vendendo o Jockey Club de São Paulo. Cara, eu pensei nesse... Quando você tava falando disso, eu pensei, não sei por que eu pensei no Jockey. E assim, que loucura. O Jockey não tá à venda, tá? Eu sei, mas eu fiquei pensando nisso, porque eu acho que é um dos imóveis mais emblemáticos que tá mais largado há mais tempo no Brasil, né? O Jockey é o maior espaço de terra boa disponível no maior mercado imobiliário do Brasil, que é São Paulo. Imagina que o Jockey vai ser à venda, vai para leilão. Qual que é o valor do metro quadrado na região? É 30 mil reais. Se você multiplicar a quantidade de metros quadrados do Jockey por 30 mil, você não precisa dar desconto. Vai ter fila de gente querendo comprar. Então, ou você precisa de muito desconto, ou você tem que ser a última bolacha do pacote como o Jockey é. Nesse caso, é possível que o magistrado fale, não, eu quero tentar valor de mercado. Mas, normalmente, na grande maioria dos casos, existe um nível de desconto. Para você ter ideia, na ZUC, alguma coisa como 40% do nosso volume de imóveis que a gente leva a leilão são judiciais. Desses, o desconto médio é de 30%. Então, desconto médio significa dizer que tem leilão que vai a 20%, tem leilão que vai a 40% tem leilão que vai a 50%. Então, é extremamente vantajoso. No caso dos leilões judiciais, existe uma previsão que precisa de autorização judicial, mas você pode propor fazer um parcelamento de 25% de entrada e o restante em 30 vezes com uma atualização mais sem juros. Então veja o quão vantajoso é. Você tem um juiz controlando aquela operação, um ativo que pode chegar a ter 50% de desconto e que você não precisa da totalidade do dinheiro e melhor, não tem avaliação de crédito. O banco, no caso de oferecer parcelamento ou financiamento, ele nunca vai emprestar dinheiro para alguém que não tem o score de crédito bom ou está negativado. Na justiça, não tem essa avaliação. Então, são vantagens e desvantagens de cada uma dos métodos. Em contrapartida, quando você tem a opção de parcelamento ou financiamento nos bancos, normalmente o fluxo é mais alongado. Então, eu tenho bancos que financiam
em até 35 anos, como eu te falei, e eu tenho bancos que não financiam, mas parcelam em até 78 vezes, que é mais do que os 30 que eu falei, as 30 vezes que eu falei da Justiça. Sim, e agora, existe a possibilidade, por exemplo, num leilão de um Santander, vocês fazem bastante Santander, né, Sim. Bradesco, um leilão de imóveis do próprio Santander, se eu entrar lá na Azuc, eu consigo, nesse mesmo processo, pegar um financiamento do próprio banco? Como é que funciona esse Sim, boa pergunta. O Santander é um dos nossos grandes clientes. E como é que funciona hoje no Santander e normalmente nos outros bancos também? Os leilões obrigatórios por lei, ou seja, quando o devedor está inadimplente, normalmente é pagamento à vista. Então, nesses leilões, primeiro valor de mercado, segundo valor da dívida mais custos, é à vista. Quanto vende do que vai? Eu vou estimar que vende 30%, vende à vista. Os outros 70% de tudo que entrou desses bancos vira um leilão livre, que não precisa mais ter primeiro e segundo. O banco vende pelo preço que ele quiser. E além de vender pelo preço que ele quiser, ele também oferece a condição de pagamento que ele quiser. No Santander, para ser bem direto na tua resposta, hoje a gente tem uma condição de financiamento em até 420 meses. São 35 anos. Óbvio que tem uma avaliação de crédito, o banco é muito criterioso, porque o que ele quer não é retomar de novo aquele imóvel, mas sim, é possível. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, só para te dar uma outra vertente, oferece opções de financiamento do próprio imóvel que ela está leiloando com entrada de 5%. Esses grandes bancos normalmente vão te exigir uma entrada de 20% a 30%. Na Caixa Econômica Federal, com 5%. Então, acho que a moral da história aqui, a mensagem é: leilão, além de uma oportunidade segura, transparente, justa, e que você normalmente vai fazer um bom negócio em relação a, economicamente falando, financeiramente falando, também é muito bom. Porque não é porque você está comprando um imóvel de 300 mil que você precisa ter 300 mil. Às vezes você pode, desses 300 mil, ter 15 mil, dá entrada de 15 mil, vai pagando a parcelinha ali de R$1.000 e vende em 3, 4 meses. Pronto. Lucrou, às vezes, 20%, 30%, 40% em um ano e meio, 6 meses. A receita de bolo, então, primeiro, entender se aquele leiloeiro é um leiloeiro, né, que está certificado, tem todas as... Né, você falou que tem que estar certificado na junta comercial. Junta comercial, Então, vamos dizer aqui que a receita de bolo é procurar primeiro uma empresa de leilão séria, idônea e séria. Segundo, né, tentar comprar os imóveis, obviamente, com um desconto que tem uma boa margem de segurança. Tentar identificar, inclusive, se tem formas de pagamento desse leilão que te exijam menos de um desembolso, né, dado que você falou que tem muita coisa à vista, mas também tem muita coisa parcelada. Né? Que mais é que está nessa receita de bolo de fazer um bom negócio no mercado? Então, voltando um pouquinho, só para eu ser bem técnico e completo aqui. Então, primeiro, escolher uma organização idônea. Segundo, entender se aquela organização tem imóveis em quantidade e qualidade em relação a desconto na região que você quer. Né? Porque às vezes a empresa é idônea, mas putz, eu estou procurando imóveis no litoral, a empresa não trabalha. Depois, fazer aquela due diligence, ou entender a due diligence que foi feita, se aquele imóvel está tranquilo, digamos, de você comprar, ou se tem alguma coisa strings attached ali que você precisa estar ciente do tipo, olha, esse imóvel ele é 300 mil, mas ele tem mais 50 mil de dívida de condomínio que quem vai pagar é você. Então, fez isso. Terceiro, estudou o mercado e estabeleceu um valor máximo que você quer pagar para evitar que a emoção te consuma. Quarto, entenda as possibilidades de pagamento e jogue, no bom sentido da expressão, com elas. Pô, Henry, mas como é que eu sei, antes de arrematar o imóvel, se eu tenho score de crédito para
para poder financiar, pede uma simulação. Lá no site da Azuki está lá, quero simular. Então, previamente, a gente já vai te dar um cheiro, dependendo da tua idade, da tua renda, do teu score, se você vai poder ou não financiar, em quanto tempo e qual o tamanho da tua entrada. Ou seja, você está absolutamente municiado de informações para, no dia da disputa, fazer o melhor negócio da tua vida ou, em não sendo o melhor negócio, deixar ele passar. E acho que a última parte que a gente ainda não comentou é o pós-venda, que é a transferência de propriedade, a escritura, o registro da escritura e a eventual desocupação do imóvel, também você tem que ter um ponto de atenção ali. Hoje, alguma coisa como 60% dos imóveis que a gente leiloa são ocupados. Os outros 40% estão desocupados. Pô, Henry, mas imóvel ocupado eu não posso comprar? Claro que pode. Aliás, as maiores e melhores oportunidades estão nos imóveis ocupados, porque normalmente espanta o leigo, a disputa é menor. Tem técnica para desocupação. Muitas vezes as pessoas acham que vão ter que entrar com processo, que elas vão ter que brigar, e na verdade não é isso. Mais vale, na minha opinião, um mau acordo do que uma boa briga. E tem muitas formas e técnicas de você negociar. Olha, tudo bem? Comprei o teu imóvel, tá aqui. A pessoa já sabe, porque ela foi notificada várias vezes. Então, não existe surpresa do cara que está perdendo o imóvel. Muitas vezes ele, inclusive, está acompanhando. Muitas vezes você fala, quanto tempo você precisa para sair? Vamos fazer o seguinte, eu te dou esses 3 ou 4 meses em troca de você não me pagar aluguel com uma condição. Você assina que você me entrega o imóvel nessas condições e que nesse dia eu entro. Pô, 3, 4 meses está ali, é o tempo que você precisa para ir lá arquitetar a tua venda e aí pau na máquina. Você falou, né? A pessoa tem também que ter uma boa consciência do que está nessa conta financeira, né? Porque tem o pagamento do imóvel e tem eventualmente ali alguns custos depois que você vai ter que arcar, como eventualmente essas dívidas que estão disponíveis lá, claras, né? Tem um pouco de dívida aqui de IPTU ou de condomínio, mas também algum custo de transferência, né? Os custos envolvidos normalmente são o valor da arrematação, o preço do imóvel, a comissão do leiloeiro, que é de 5% adicional, os custos para transmissão de propriedade, ITBI, emolumentos cartorários, que, enfim, existem em toda a transação imobiliária, o custo do dinheiro no tempo até você efetivamente tomar a posse, especialmente se você está pagando à vista. Então, você está lá pagando à vista, o imóvel está ocupado, quanto tempo vai levar para eu desocupar? Estima. Não sei se são 6 meses, 12 meses, a conta tem que passar, tem que ser boa no pior cenário. Custos. E um eventual custo de reforma. Às vezes você precisa lá, o imóvel não está bom, eu quero dar um tapa antes de vender. E por último, não esqueça de colocar na venda a comissão da imobiliária que vai te ajudar a vender. Essa é a conta mais completa e que quando você considera tudo e ainda assim é um bom negócio, pode fazer. Aula, muito bom. É isso que eu queria saber. É difícil, para quem não é desse mercado, né, aprender, mas assim, difícil não aprender com a didática que o Henry tem, que aliás é um excelente professor. Obrigado, imagina. Tem uma outra coisa que acho que a gente podia falar, né, que é, assim, acho que a Azuki tem um papel aí de protagonismo, né, em todo esse crescimento dos leilões de forma geral, mas também agora dos leilões digitais, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, no nosso mercado, a pessoa entra lá no home broker, né? E todo dia você sabe que tem a negociação lá das 10 da manhã até as 18, né? Como é que funciona isso no mercado de leilão? Eu preciso estar mais ligado em algum dia da semana? Os leilões geralmente funcionam em quantas horas? Tem uma sazonalidade de épocas onde aparecem mais negócios ou menos negócios? Como é que funciona isso? Boa pergunta. Primeiro, época, sazonalidade não tem, porque se você pensar que os 2 grandes motores que fornecem ativos para leilão, financiamento imobiliário e processo judicial, eles praticamente não param. Para ser muito preciso aqui, tem férias forenses, né? O judiciário para aí no final do ano, mas salvo essa exceção, eu diria que é contínuo. O que muda por exemplo, o nível de taxa de juro
influencia muito na quantidade de leilões, a gente pode falar sobre isso. Quando o juro, 5 anos atrás, o juro estava a 2, o nível de inadimplência era muito menor do que hoje, quando o juro está mirando 15. Né? Então, isso influencia. O mercado leiloeiro, Breia, como eu te falei, é um mercado cuja regulamentação é muito antiga e que ele foi, durante muito tempo, dominado, de novo, no bom sentido da expressão, por grandes famílias, por organizações leiloeiras familiares. E por que familiares? Porque um dos requisitos da lei é que o leiloeiro precisa fazer a sua profissão de maneira personalíssima. Então, o desdobramento disso é que o dinheiro da arrematação tem que ser feito na conta pessoa física do leiloeiro. Então, tradicionalmente, lá no passado, como é que era? O homem era leiloeiro, o irmão ou a esposa era o financeiro. Ou a esposa era leiloeiro, o marido ou irmã. Então, eram empresas familiares que demoraram muito tempo para aceitar a inovação. Para você ter uma ideia, apesar da internet ter começado em 1996, foi só a partir de 2004 mesmo que houve contexto, velocidade, penetração, trafegabilidade para começar a fazer para valer leilões virtuais. Eu entrei nesse mercado em 2008, 17 anos atrás, vai completar esse ano, justamente montando uma empresa de leilões online. Era a inovação. 2008. Tinha uma empresa, que anos depois acabou nos comprando, realmente atuando nesse ecossistema. Então, tudo isso para te dizer que é um mercado que, do ponto de vista de informação, tecnologia, começou tudo atrasado em relação aos demais. Mas que, em contrapartida, nos últimos anos, acelerou bastante. Tudo isso para chegar na parte de informação. Durante muito tempo, houve uma falta, uma assimetria de informações. E hoje ela continua acontecendo. Se você me perguntar assim, qual que é o tamanho do mercado de leilões no Brasil? Eu posso te responder uma estimativa. Não tem uma Nielsen. Existe uma guerra de não compartilhamento de informações em função da concorrência. Mas o que aconteceu de tempos para cá foram duas coisas. Primeiro, as organizações financeiras, os bancos, começaram a divulgar melhor as informações. Então, hoje você digita lá Leilões Santander, imóveissantander.com.br, tem um portal do Banco Santander. A mesma coisa para o Banco Inter, a mesma coisa para o Itaú, a mesma coisa para a Caixa Econômica. 20 anos atrás, quando eu comecei, não tinha. Segundo, você tem hoje uma camada de influenciadores, de arrematadores profissionais que prestam serviços para os arrematantes. Porque tudo isso que eu expliquei aqui, por mais didático que eu possa ter sido, não é uma coisa simples para leigo. Você, normalmente, precisa de algum tipo de apoio. Então, da mesma forma como começou a aparecer curso para tudo, tem muita gente, e muita gente boa, ensinando leigos a dar o primeiro passo em leilão. E aí surgiram os agregadores. Então, hoje tem muito agregador de leilão que faz um crawler aí, busca no mercado todas as oportunidades de todos os leiloeiros e faz um listing e aí ganha dinheiro em cima desse listing por dar essa informação, por agregar essa informação. Então, eu te diria que de duas uma ou as duas. Ou você entra num desses agregadores para poder ter as informações de tudo que está acontecendo, ou normalmente as pessoas elas têm uma preferência por um tipo de imóvel e por uma região. E os leiloeiros, os grandes, sempre atuam nessas regiões, mas tem muito leiloeiro nichado. Então tem 2, 3 leiloeiros que atuam em Santa Catarina. Tem um leiloeiro que é o rei do Ceará, tem o outro que é o rei do litoral. Você se cadastra nessas plataformas e aí você vai ser impactado sempre com as ofertas que eles colocarem na região que você tem mais interesse. Ah, legal. Isso é uma boa dica. Eu não fazia ideia. E assim, só para a gente fechar essa questão, né? No limite, então, uma pessoa que quer começar a olhar isso, procurar umas casas de leilões com tipos de imóveis parecidos com o que ela quer e
também em regiões onde ela eventualmente atua mais, ou vai querer comprar ali, e se cadastrar na newsletter ali para receber os avisos e assim, né? Agora, eu diria que a melhor dica é entrar no portal zuc.com.br, se cadastrar, seguir a gente no Instagram, que já é um bom começo. É isso aí, ó. Aliás, segue lá o Henry, o portal Zuc e o Henry lá no Instagram. Eu vou marcar depois, mas enfim, vai ficar aqui na descrição para quem quiser seguir. Eu queria falar aqui agora um pouco sobre essa dinâmica que a gente estava falando, né? Sobre tem um dado recente aí que eu estava olhando, mas em 2022 a Caixa chegou a leiloar 7,7 mil unidades, né, e agora, em 2024, né, no ano passado, já leilou 47 mil imóveis. Né? Como é que você avalia esse crescimento? O que você está vendo daqui para frente também? Legal. Então, essa foi uma matéria que saiu no final do ano passado e que viralizou, foi muito comentada. Eu, antes de falar do mercado em geral, vou só contextualizar essa matéria, porque o mercado não quintuplicou, como é o headline na matéria. É que, especificamente, a Caixa fez isso. A Caixa representa, para você ter ideia, alguma coisa como 70% do volume de financiamento imobiliário no Brasil. É o maior agente financiador. Esse número espantoso, né, de crescimento incomum tem a ver com algumas questões. Primeira delas, tem muita coisa represada da época da pandemia. Na época da pandemia, não só a Caixa, mas todos os bancos mudaram a política de retomada. Muitos pararam por um bom tempo e outros flexibilizaram muito. Putz, não parou, mas deixou o devedor pagar 25% da parcela e assim por diante, dado todo o contexto na época da pandemia. Então, se não tivesse pandemia, com certeza não ia ter esse pico, né? Essas retomadas iam ser mais... O mercado ia crescer, mas não ia ser tão assintoso, digamos assim, como foi. Quais são os fatores, aí sim, mercadológicos e mais macro que, na minha visão, contribuíram para isso? Então, primeiro, quando você tem... Em 2019, a taxa Selic chegou a 2%. Sem querer ensinar o padre a rezar a missa, mas o cidadão comum, quando a taxa está 2%, ele fica com mais apetite para investimentos alternativos, porque qualquer coisa é melhor do que 2%. Então ele vai para private equity, ele vai para venture capital, ele vai para Bitcoin e ele vai para imóvel. E o juro do financiamento imobiliário, ele não é o juro da Selic, mas a tendência é a mesma. Então, quando o juro era 2%, quando a Selic era 2%, a taxa média do financiamento imobiliário era 6%. Hoje, que o juro está 14%, a taxa média está 11%. Então, você vê que às vezes ela é mais, às vezes ela é menor, a tendência é a mesma. Quando a taxa é 6% versus, historicamente, 10% ou 11%, muito mais gente compra financiado. Então, teve um volume maior de contratação de financiamento imobiliário. Beleza. O que aconteceu da pandemia para cá, todo mundo sabe. Taxa de juro maior significa parcela mensal maior. Taxa de juro maior significa ambiente mais difícil para as empresas crescerem, se endividarem, mercado mais difícil, demissões. Então, o que acontece é que a inadimplência aumenta. Então, você tem, no início desse ciclo, digamos, de 5 anos, um nível de contratação de financiamento muito maior. Por quê? Porque o mercado estava favorável a isso, taxa de juro mais baixa. Você tem um evento no meio que basicamente estopa todas as retomadas em função da pandemia por um período aproximado de 2 anos. E logo depois da pandemia você tem uma curva de juros muito alta que aumenta muito a inadimplência. O que aconteceu? Quintuplicou, né, no caso da Caixa Econômica, o volume de imóveis leiloados. Henry, então quer dizer que para você, como leiloeiro, é melhor quando tem crise? Você ganha mais dinheiro quando tem crise? Olha, eu costumo dizer que sem crise é melhor para todo mundo. O nosso negócio, quando vem a crise, a gente é um marketplace, né? Tem ofertas e tem os compradores.
o lado da oferta aumenta muito. Então, com certeza, a quantidade de imóveis disponibilizados no nosso portal esse ano, em 2025, vai ser pelo menos 30%, 35% acima do que foi esse ano, que já foi 30%, 35% do que foi ano passado. A venda fica um pouco mais prejudicada. Tem menos gente disponível, o financiamento é mais caro, etc. Mas tem sempre gente atrás de uma boa oportunidade, capitalizada, etc, etc. E por fim, para te responder, não existe um dado, não existe uma Nielsen para dizer, olha, o tamanho do mercado de leilão é esse. Até porque no lado judicial é quantos processos tem com ativos nessa etapa de... Eu pelo menos não tenho esse dado. No lado extrajudicial, que são os leilões que principalmente os bancos, que são os grandes originadores de leilão extrajudicial, colocam tanto no leilão de alienação fiduciária quanto no leilão que eles estão livres para vender, a gente lá na Zucchi estima que é um mercado entre 100 e 150 bilhões de reais por ano. Caramba. 100 a 150 bilhões. Então, de novo, só para ser bem técnico desse dado, o que eu estou pegando? Eu estou pegando os leilões de alienação fiduciária, que são aqueles leilões obrigatórios por lei quando o devedor fica inadimplente, vende-se 25%, 30% disso, e aí esses outros 70% ficam voltando em leilão até vender. Esse é um mercado que a gente estima que é de 100 a 150 bilhões. É gigantesco. Coisa pra caramba, né? Tem outro dado que eu vi que assim me espantou bastante, né? Você falou 70% do financiamento do Brasil imobiliário é feito pela Caixa, né? E a partir de agora, de janeiro, 2 de janeiro, a Caixa anunciou que para os novos contratos, né, o juros da linha de crédito corrigido, né, pela ATR, vai subir para 10,99% a 12% ao ano, que até o final de 2024 estava em 8,99% e 9,99%, isso 2 pontos percentual. Isso deve fazer com que vai aumentar muito a devolução e entrega de imóveis, vai aumentar muito a inadimplência, né? Eu acho que vai acontecer duas coisas. Vai diminuir a quantidade de contratação de crédito imobiliário, porque qualquer cidadão que tiver a consciência, fizer a conta, estiver bem assessorado ali na ponta na agência na hora da contratação, vai falar, caramba, não vou ter condições de, eu não estou tão seguro, e aí não vai contratar. E com certeza absoluta vai afetar aqueles que já estão contratados, porque, de novo, taxa de juro alta não é só, então eu já garanti a minha taxa de 6, ela não influencia. Realmente, se você contratou ali 6 na época da pandemia, parabéns, boa sorte. Mas boa parte da galera, infelizmente, vai perder o emprego. As empresas estão com a língua para fora, capacidade de honrar compromissos super comprometida. Então, na verdade, é uma questão sistêmica de juros, não só da parcela. Faz sentido? Faz, total. Assim, de alguma forma, a gente vê isso também acontecendo em outros mercados, né? O juro subindo, as pessoas falam, isso é bom para o banco, né? Assim, o banco agora vai aumentar o spread de crédito. Assim, é bom e ruim, né? O banco eventualmente aumenta, né, a sua margem financeira ali, mas de alguma forma o banco vai ter que reduzir um pouco, né, a própria expansão da carteira de crédito. Então, assim, no final do dia, juros mais altos é ruim para todo mundo, né? Mesmo para quem, né, como você falou, tem o lado da oferta e da demanda. A gente provavelmente vai continuar vendo um aumento no número de oferta de leilão, o que, né, se a gente for pensar o tamanho de mercados, né, 150 bi é muita coisa, né? Só extrajudicial, fora judicial. Então, assim... Mas se você me permitir, só para pegar o gancho aqui do que é a audiência, essa é uma visão pragmática, não é que eu estou sendo pessimista nem nada. O Brasil é assim, né? Ciclos e ciclos, né? Desde que eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu tenho 44. Lá na época do Lula a primeira vez, o juro era 28. O Brasil sempre foi essa... O juro, a Selic A2 foi um outlier histórico, né? Mas, por outro lado, esse ambiente gera muita oportunidade. Porque, primeiro, aumenta a disponibilidade de ativo, mas diminui a quantidade de pessoas capacitadas, habilitadas e encorajadas a participar. Então, normalmente, nesses 18 anos, 17 anos que eu trabalho com isso,
Às vezes que eu vi a galera fazer os melhores negócios e dar as melhores pauladas, foi justamente nesse ambiente de muita oferta e pouca disputa. Porque quem compra para ganhar dinheiro em cima, o segredo está em comprar barato. Porque como você quer fazer girar rápido, você sempre vai dar um descontinho ali na ponta. Se você comprar um imóvel barato e colocar valor de mercado, né, uma grande plataforma, Zap da vida, você vai ter 50 concorrentes, vai levar 18 meses para você vender. Se você comprou bem, você tem o direito, você pode se dar o luxo de colocar ali 10% de desconto. Só de colocar 10% de desconto, quando o usuário colocar lá por ordem naquele endereço qual é o mais barato, você vai ser o primeiro, ele vai te ligar. Então, você ganha velocidade, e velocidade nesse negócio faz a TIR catapultar. Sim. A gente está aqui caminhando para o final. Henrique, queria que você contasse também um pouquinho do diferencial da Zuki, né? Vocês têm hoje o maior market share nesse mercado. O que fez vocês chegarem, né, até o maior market share e quais são os diferenciais hoje, né? Como é que vocês estão olhando aí o mercado para frente também? E também quais são os próximos passos, né? Legal. Então, bom, acho que o que fez a gente chegar onde a gente está, né, ao posto da maior organização de leilões de imóveis do Brasil, e aí eu me arrisco a dizer aqui, uma das marcas, se não a mais admiradas do segmento, foi que 40 anos atrás, o Mauro e Helena Zuckerman, pais do André, do meu sócio, fundaram esse negócio, trabalharam firme e em 2002, ou seja, 23 anos atrás, eles tomaram a decisão de focar em imóveis. Que na época a Zuckerman, hoje chama Zuc, na época chamava Zuckerman, operava com obra de arte, com carros, com máquinas e também com imóveis, mas o Mauro e a Helena resolveram focar. Então, trabalho duro, mas foco num segmento que é gigantesco. Imóveis é o segundo maior mercado de leilões. O maior é veículos, que apesar do ticket ser mais baixo, o volume é infinitamente maior. Então, eles focaram nesse segmento. Eu acho que, como vantagens e diferenciais, é o seguinte: a gente é um marketplace. Então, a gente se torna melhor no que a gente faz à medida que a gente faz mais do que a gente faz. Então, a Zuc é o lugar onde você vai encontrar a maior quantidade de imóveis sendo leiloada ao mesmo tempo, sempre. E por que isso é vantagem? Porque ninguém quer ter 50 cadastros em 50 organizações leiloeiras diferentes, a menos que você viva disso. Normalmente você vai lá, você põe o dinheiro aqui na Nord e tal, daí pinta uma oportunidade, você quer diversificar, vai colocar 5, 10, 15, 20% da tua carteira ali, beleza. Então você ter o cadastro num lugar onde você sempre vai ter o maior volume é uma boa. Depois, a gente realmente, nos últimos anos, focou muito em melhorar a experiência do nosso cliente, entender a jornada do cliente. O mercado leiloeiro sempre deu muita atenção para o cliente vendedor e deu pouca atenção, historicamente, para o cliente comprador. A máxima era, o cara já está comprando imóvel a 50% de desconto, já está tudo bem. Não, a gente mudou isso. Então, hoje, o nível de atenção e assessoria que um cliente Zuc tem, principalmente quando ele está chegando pela primeira vez, é muito, muito, muito maior do que ele tinha anos atrás e muito maior do que, em média, tem-se no mercado. E aí eu acho que essas são as principais vantagens e temos um plano para a última parte da tua, né, o que é o futuro, etc, etc. A gente tem trabalhado bastante nos últimos anos em fazer com que leilão de imóveis vire mainstream. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando o seu João e a dona Maria vão procurar um imóvel, o que eles fazem? Eles vão na imobiliária da esquina, ou se eles tiverem laptop e conexão com tecnologia, eles entram no grande portal, ou ainda eles vão na esquina, no stand da incorporadora que está vendendo. Essas são as formas do brasileiro tradicionalmente procurar imóvel. Leilão não é opção. Leilão ainda é muito nichado. O que a gente está trabalhando para fazer é fazer com que leilão vire a quarta força. Para que, além de ir na imobiliária, buscar num grande portal, ir no stand da construtora,
busque uma organização leiloeira, preferencialmente a Zuc. Então, isso envolve inverter essa lógica de vender só para investidor, como praticamente a gente fazia 20, 30 anos atrás. Hoje, 70%, 75% é para o comprador final. É educar esse comprador, traduzir as informações, que principalmente quando você está falando de leilão judicial, muitas vezes tem termos técnicos, a gente explicar o que é aquilo, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, e dar a atenção que ele merece na jornada de cabo a rabo. A gente está super satisfeito com os passos até aqui, e eu acho que com esse cenário, infelizmente, de juro muito alto e de mais inadimplência, com aumento de oferta, a gente tem uma grande oportunidade de endereçar bem essas ofertas, seja para os 1.100.000 usuários cadastrados que a gente já tem na nossa base, quanto para os outros que a gente está trabalhando para adquirir também. Ô Henry, você falou um negócio aqui que me chamou a atenção, né? Que o mercado de carros é até maior do que de imóveis, né? E geralmente o mercado de imóveis você tem um ticket muito mais alto. Talvez até para a pessoa botar um pezinho na água e entender como é que funciona a dinâmica de um leilão, será que faz sentido essa pessoa começar até por outros tipos de mercado, como leilão de móveis mesmo, né? Ou até leilão de carro, moto? Será que faz sentido? Total. Repito e reforço a informação. O mercado de veículos e automóveis em leilão, em termos de quantidade vendida, é muito maior do que o mercado de imóveis. E acho que para aquelas pessoas que estão namorando começar, querem começar sem se arriscar financeiramente tanto, ou ainda querem, não estão convencidas do imóvel, acho que carro é um stepping stone, né? É um passo intermediário, mas os bens móveis de menor valor é uma baita porta de entrada. A gente tem uma outra empresa no grupo, que é a Quara, que faz leilão de tudo menos imóvel. O que é tudo menos imóvel? A grande especialidade é desativação, restaurante que está fechando, hotel que está fechando, escola que está fechando, franquia que está fechando, escritório que está mudando de endereço. O que se faz com mesa, cadeira, informática, telefonia, laptop, sobra de material de construção, tem stand de apartamento decorado que vai começar a obra e está sendo desativado. E a segunda especialidade é vender sobra de estoque de varejista. Às vezes o varejista mudou a coleção, ele tem aquele mesmo produto, só fez uns facelift, mudou a cor. O que ele faz com aquele container que ele trouxe da China, que se ele colocar do lado da loja, vai destruir price point? Ele leilou. Ali, do ponto de vista de percentual de desconto, estão as grandes oportunidades. Enquanto eu falei que na Zuc o desconto médio é 30% para os lances iniciais, na Quara, que é tudo menos imóvel, o desconto médio é 90%. E não é exagero. O sofá de 10 entra por 1.000. A cadeira de 200 entra por 20. Tudo, 90% de desconto. É rápido, é fácil, não tem a questão de penhora, etc. Não precisa fazer due diligence, a cadeira está lá, você pega, põe no teu porta-mala. E já tem uma boa comunidade de gente fazendo isso e ganhando dinheiro, mas está aí uma baita oportunidade para quem quer começar, talvez não tão grande. Sim. Aliás, eu acho que eu nunca te contei isso, mas eu já comprei 2 leilões de imóveis, né, de escritório. Uma outra empresa que você tinha, que foi cadeira da Herman Miller. Comprei 3 cadeiras na época, foi um puta deal bom. E também comprei um monte de abajur, de apartamento mobiliado modelo. Das incorporadoras. Mas esse eu fiz errado, sabe? Por quê? Porque eu não vi onde que tinha que buscar. Puta, daí você foi para Osasco ou em Fortaleza. Essa eu me ferrei. Assim, eu me ferrei, sabe por quê? Não era muito longe, assim. Era na Zona Leste e tal. Mas tinha um horário certo que você tinha que pegar. Do dia útil. E aí, assim, eu trabalhava e falava assim, cara, deixa eu olhar aqui como é que eu posso pegar. Eu olhei assim, até tal dia e até tal horário. Eu peguei o carro, atravessei, peguei um trânsito do carro. Tá vendo? Uma outra coisa que as pessoas têm que prestar atenção. Mas né? aí 2 coisas para te dizer. A primeira delas é que na Quara a gente resolveu essa dor. Se você não consegue ir buscar, a gente tem gente para te indicar, justamente para você não precisar se desfazer das suas obrigações. E 2, cara, se você já é meu cliente, obrigado, tá na hora de você migrar de imóveis para imóveis, portalzuc.com.br, tem muita coisa boa para você. Boa. E você não vai precisar buscar.
Vou ver lá. Bom, acho que a gente falou aqui sobre um pouco de tudo, né? Foi muito legal que a gente começou aqui bem do básico e eu sou um cara que estou aprendendo todos os dias aqui, tentando aprender um pouquinho mais. É um mundo que é novo para mim, acho que é novo para a audiência também, mas quando eu coloquei lá no Instagram que eu queria falar sobre esse assunto, as pessoas, na verdade, já me perguntavam antes, né? Quando eu comecei a provocar as pessoas, será que a gente deveria falar sobre esse ativo, né? E tal, o pessoal super interessado. Eu acho que tem, né, a gente tem uma herança, né, acho que enquanto as coisas não eram digitais, o Brasil sempre teve uma herança de colocar algumas caixinhas de coisas que eram muito difíceis, complicadas. Ou até mutreta, um negócio desse, total. E eu acho que agora, né, com esse cenário daqui para frente, né, com todo esse aumento da transparência, de oportunidade, fazer as coisas de forma digital, no final do dia, com o que vai acontecer aí nos próximos meses, né, eu particularmente não imagino que a taxa de juros caia no curto prazo. A gente deve ter esse Selic aí rodando por volta de 15 esse ano, possivelmente o ano que vem, né? Não vejo qualquer cenário onde isso vai mudar para os próximos 2 anos. E é aquela questão que você falou, né? É tentar encontrar as oportunidades, né? E às vezes num leilão você consegue não só procurar um investimento, um imóvel para você morar, mas também algum para também fazer um investimento, vender depois, né? Então acho que tem bastante oportunidade. Total. Queria te agradecer muito. Deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo aqui o portal da Zuc, o Instagram do Henry. Eu falei para ele, olha, cara, você me explicar 2 horas é muito valioso para a gente não mostrar isso para mais gente. Então, além de eu falar assim, eu vou te levar lá no Skin the Game, mas eu falei para ele, você trate de começar a fazer conteúdos no teu Instagram, faz uns 2 por semana, tá bom? Eu sei que você tem 3 filhos, eu sei que você faz leilão no mundo todo, sei que você... Mas é um conteúdo muito legal que eu acho que as pessoas têm que realmente entender e ver se isso faz sentido, né? Se tem oportunidade, né? A minha irmã é maluca. Eu vou até mandar um beijo pra minha irmã, porque ela é maluca por isso. Quando eu fui lá, ela falou assim, não é possível que você foi e não me chamou. Que legal. Eu vou te dizer o seguinte... Você falou que você esteve lá no escritório e, gentil como você é de costume, falou que você teve uma aula e tal. Na verdade, quem teve aula fui eu. E, por incrível que pareça, aqueles teus comentários, em tese despretensiosos, eles viraram realmente iniciativas lá dentro, porque... o nosso negócio, para a gente poder ter os objetivos que a gente quer, de democratizar, virar a 4ª força, ele vai precisar crescer em captação, mas ele vai precisar crescer muito em educação. A gente tem que desmistificar, pegar na mão e ensinar. E para isso você precisa de gente especialista. Então eu vou me expor mais nas redes sociais, estão todos convidados a entrar aqui no Instagram. Muito influenciado por esse cara aqui que faz magistralmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradecer o Henry e a Zuc aí por terem vindo. Eu que agradeço. Deixar aqui na descrição todos os detalhes que vocês quiserem depois buscar. E convidar vocês para esse ano, né? A cada 15 dias eu apareço aqui para a gente falar sobre vários assuntos. É importante vocês dizerem aqui também o que vocês querem falar esse ano. A gente traz sempre vários tipos de convidado com vários assuntos diferentes. Então eu espero tanto vocês aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no nosso Spotify. Não deixa de seguir todos os canais. Um grande abraço e até a próxima.